Olá, muito bom dia para você que decidiu seguir com a gente aqui na Rádio Nova Brasil 100.5, você do sul de Minas, do leste paulista, da Baixa Mogiana, em todo o país, por meio do nosso aplicativo. Vamos juntos até às 8 da manhã com muita informação para você começar o dia muito bem informado. A safra de café 2024-2025 enfrenta desafios. A Companhia Nacional de Abastecimento revisou a estimativa de produção para 54,79 milhões de sacas, uma queda de 6,8%. As condições climáticas adversas, como chuva, mal distribuídas e altas temperaturas, impactaram a produtividade projetada em 28,8 sacas por hectare. Embora a colheita de arábica deva crescer 1,7%, Minas Gerais, o maior produtor, enfrenta uma redução de 3,4%. Para falar sobre esse assunto, o Jornal Nova Brasil recebe o agrônomo da Coxo Pé Andradas, Thiago Correia. Bom dia, Thiago. Bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Felipe. Agradeço o convite de estar aqui hoje. Bom dia para todo mundo que está vendo e ouvindo nós. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, né, que acaba tirando o sono de vários produtores e de quem está envolvido no agronegócio. Mas hoje eu pretendo tirar todas as dúvidas aí e deixar um pouco mais claro a situação que a gente vem enfrentando. Tá certo. Thiago, a região, né, o país passa por uma crise hídrica, como falta de chuva, aí por consequência a gente tem as queimadas, né? Essa falta de chuva, ela impacta na produtividade e na qualidade do nosso café? Com certeza, né? A planta de café, como um ser vivo, ela precisa de água, né? Precisa de luz, precisa de temperaturas adequadas. A gente vem sofrendo nos últimos anos a diversidade desses fatores, onde esse ano, por exemplo, parou de chover muito cedo e está voltando a chover muito tarde. Uhum. Isso, então, sem nenhum dado, sem nenhuma avaliação ainda, já é de expertise nossa saber que vai haver um impacto sim na produção. Uhum. Na qualidade diretamente ainda a gente não consegue avaliar, a produção diretamente a gente não consegue avaliar ainda, mas no geral a gente sabe que isso vai afetar a safra de 25 com certeza. Certo. E na nossa região, né, a grande maioria dos cafés eles ficam em serra, né, devido ao nosso relevo aqui na região da Mantiqueira. Isso ajuda? Porque o clima ele é mais ameno, né, na serra, na né? Serra. Não, isso. Ajuda, a gente percebe que em maiores altitudes, por exemplo, a gente pega a região de Serra dos Limas, aqui em Andradas, umas altitudes maiores, o clima ele chega a ser um pouco mais ameno. Uhum. Até alguns estudos falam que a cada 100 metros de altitude diminui 0,6 graus da temperatura ambiente. Uhum. Então, a gente vem pegando, por exemplo, em setembro, umas temperaturas extremas de 33 graus, que pro período é muito acima da média. Sim. Até se a gente pega a média de setembro, que passou, foi uma média acima de 3 graus acima da média histórica. Então, quando as lavouras estão em uma altitude maior, onde o clima é um pouco mais ameno, isso ajuda realmente na questão de conforto térmico da planta. Questão da seca, solos mais altos, dependendo, pode ser ou não, consegue ter uma retenção de umidade um pouco melhor. Mas no cenário atual, todas as lavouras, seja de regiões mais baixas, mais altas, todas elas estão sofrendo com essa crise hídrica. Certo. Nós tivemos, né, recentemente, há 2 anos, o frio extremo, né, aqui na nossa região, Andradas, Santa Rita, São João do Boa Vista, no leste paulista, no sul de Minas, aquele frio, aquela geada extrema, onde várias lavouras foram afetadas. Eu lembro que até a ministra do Meio Ambiente, no outro governo, veio na região de Alfenas. Já deu para recuperar? Quanto tempo isso leva para recuperar? Porque agora a gente está vivendo dois extremos, né? O frio que viveu e o calor agora e a falta de água. Isso. A gente veio passando aí os últimos 5 anos, não é um período fácil para o produtor de café. Tá uma montanha-russa, né? Tá uma montanha-russa. A gente veio de 2020 numa super safra, né? Onde que foi um otimismo muito grande. Em 2021 a gente veio de uma geada que acabou afetando praticamente o parque cafeiro inteiro do Brasil, praticamente. Depois, 22, a gente teve mais uma geada. Então, 23, uma seca e 24, uma seca. Então, a gente vem sofrendo ações climáticas muito severas, muito intensas quando elas ocorrem.
O café, por ser uma planta bienal, ela precisa de 2 anos ou para se recuperar ou para produzir. Então, a gente ainda não conseguiu recuperar totalmente os efeitos das geadas de 22. Quando estava caminhando para se recuperar, hoje a gente vem enfrentando algumas secas. Então, vamos falar assim, quando a planta estava respirando, vem de novo e acaba dando esse estresse. Não é um estresse tão severamente como a geada, que acaba realmente matando o pé de café ali do dia para a noite. Porém, traz uma diversidade que pode comprometer e pode trazer riscos à produção realmente. Certo. Thiago, e o preço final pro consumidor, né? Pro pessoal que vai, quando põe lá no carrinho, né? A gente tá aí com essa questão da seca, que pode prejudicar a produção, né, do café. Isso impacta pro consumidor lá no bolso do consumidor? Com certeza. O café, como qualquer outra commodity, qualquer outro alimento, ele sofre a lei da oferta e demanda, né? Sim. Então, quanto mais escassez de produto no mercado, maior vai ser o valor dele. A gente vem observando essas altas do café, que essa semana bateu 1.500, então a gente está em patamares de época de geada, e esse valor com certeza ele vai repassar para o consumidor final, seja no café, seja na soja, seja no milho, em qualquer commodity ou alimento que for produzido. Quando não há disponibilidade de mercado, há aumento de valor para o consumidor final. Aí pesa no bolso. De fato, né? Isso sempre pesa no bolso. Certo. E como que você vê o papel das condições climáticas na produção de café? Na produção desse ano, na verdade, foi como a gente falou antes, a gente vem sofrendo vários anos, várias condições que estão reduzindo essa produtividade, que tem um potencial muito grande na região. Ainda é cedo para a gente falar sobre o ano 2024-2025, por mais que as lavouras estão bem estressadas, estão desfolhando, a gente vem de um déficit hídrico muito maior do que o dos anos anteriores. Para você ter noção, em setembro de 23, a gente tinha um déficit hídrico mais ou menos de uns 70 milímetros, hoje a gente está com um déficit hídrico de 230 milímetros mais ou menos em setembro. Outubro a gente não fechou ainda, então a gente percebe que realmente tem uma escassez de água muito maior. Então, por exemplo, as plantas em campo que a gente está observando, elas estão ficando bem desfolhadas, elas estão em ponto de murcha, porém veio 2 floradas boas nesses últimos dias. O pegamento de florada ainda está um pouco indefinido, mas está lá. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência para estimar esse impacto da safra. Porém, como agrônomo, como pessoa que está no campo, igual eu te falei, a gente enxerga realmente que o potencial que a gente esperava para 2025, ele foi reduzido, com certeza. Certo, e a gente anda bastante, né, aqui na região, a gente sempre vê aquela florada, que é até bonito de ver, né? Esse ano parece que tá, particularmente eu não vi muito. Como é que tá? Na verdade foi... Isso varia? Você falou que já é a segunda florada. Isso acaba variando. Regiões esse ano foi um pouco... algumas floradas em regiões, outras não. Particularmente a gente avaliou, teve uma boa florada, um bom desenvolvimento de flor nas lavouras. Porém, hoje em dia não está sendo tão uniforme, até para esse estresse fisiológico da planta. Sim. Tá sendo várias floradas picadas em algumas regiões, então acaba não dando aquela percepção de uma grande florada de uma vez. Porém, a florada foi boa. A conversa com alguns produtores, lavouras que estavam preparadas, sentiram que a planta vai produzir. A gente só precisa desse clima melhorar um pouco para a gente. Mas questão de florada... tá numa condição, entre aspas, até aceitável. Thiago, e qual que é a expectativa, né, para a safra 2025-2026 em comparação com a atual? Você já tem alguma números em si a gente ainda não consegue estimar, até pelo estágio que está a planta florada, a gente não consegue ter uma percepção ainda de estimativa de safra. Porém, a gente já vem percebendo nos últimos 3 anos que a safra ela vem se estabilizando e repetindo, né? Então, a gente vê um cenário muito igual, talvez da safra 23-24,
Mas, igual eu te falei, as coisas podem surpreender a gente depois na hora de granação de grão. Ano passado a gente teve falta de chuvas em alguns momentos importantes, que ocasionou talvez uma peneira menor de frutos, isso tendo que ter mais café para realizar uma saca. Então a gente ainda tem algum tempo para a gente definir realmente qual vai ser o impacto, se realmente vai ser o impacto. Mas eu te falei, a agricultura ela pode talvez surpreender a gente e ter uma safra tão boa quanto esse ano, ou não. Então é muito cedo ainda para a gente falar sobre isso. Certo. A nossa região é uma região muito privilegiada, né? A gente tem Quipinhal, que é a terra do café. Andradas, o ano passado, teve o melhor café, né, do estado de Minas Gerais. Como que essas mudanças nas colheitas afetam a economia local nessas regiões de grande produção de café? O sul de Minas em si, ele é forte, né? Não que seja forte, mas ele é um dos maiores polos produtores. Sim. A importância econômica do café pra gente, falando do sul de Minas, Leste Paulista, essa região que a gente vem trabalhando, é de extrema importância. Porque a gente percebe que muita coisa gira em volta dos preços de café. Sim. Quanto o mercado tá indo bem, a cidade vai bem, quando o mercado está indo mal, a cidade vai mal. Então, muita gente depende realmente, seja de agricultura familiar, prestador de serviço, colheita de café. Então, isso pode impactar realmente na questão socioeconômica assim, da região. A gente vem tendo essa balança de produtividades menores, mas preços maiores, que vem segurando um pouco esse cenário. Mas a gente viu que em 2021, 2022, que teve aquelas geadas, produtores teve que buscar alguns recursos, falar até crédito, para tentar jogar para frente, tentar se restabilizar, porque isso gera uma crise econômica grande no lugar. Sim, sem dúvidas. Thiago, e como que os produtores, né, eles podem se adaptar e lidar com essas mudanças climáticas, né? Eu sei que lidar com o clima é muito difícil, porque a gente não sabe, né, a previsão fala uma coisa, às vezes faz outra, mas como é que os produtores podem se adaptar com isso? O clima em si a gente não consegue controlar, né? Sim. Porém, existem várias coisas que a gente pode fazer para mitigar esse estresse. Diretamente, o que a gente tem hoje? A gente tem irrigação das lavouras, hoje está sendo uma grande procura e um investimento que muitos produtores estão realizando, que é a irrigação. Porém, a gente tem que ter água para irrigar, né? Então, não adianta nada eu ter a máquina, mas não ter o insumo que é a água. Então, tem que estar atento a isso. Outro ponto importante é o manejo das lavouras. Manejo de perfil de solo, manejo de matéria orgânica. A gente tem que ter uma correção muito boa de solo. A gente tem que ter uma nutrição boa de plantas, manejo de podas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um trabalho de estruturação dessa lavoura, de melhoria em si do vigor, da saúde dela, para quando chegar esses estresses climáticos, estresses hídricos, ela ter a melhor forma de responder, a melhor forma de se proteger. A gente percebe em campo lavouras que foram melhor conduzidas, lavouras com investimento de tecnologia, de melhor manejo do produtor, elas estão aguentando bem mais esse estresse climático que está vindo. Certo. Tiago, para a gente encerrar, quais são as tendências que você observa para o futuro da cafeicultura aqui na nossa região? A cafeicultura em si é difícil falar a longo prazo, médio prazo, mas é uma coisa cultural do Brasil, né? A gente já passou por muita coisa complicada, passamos por momentos bons também. Eu acredito, na minha geração, na geração que vem, a cafeicultura ainda vai continuar, a gente percebe esse aumento de consumo de café mundial. Então, para a gente atender esse mundo, como o Brasil, um dos maiores produtores de café do mundo, o maior produtor, na verdade, a gente é atento a essa demanda de tentar suprir. Então, eu acredito que quem mexe com café vai continuar mexendo com café, até pela topografia da região. Sim. A gente percebe que em montanhas, serras, a gente não consegue ter consegue, mas é mais focado em café. Então, por mais que a gente está nos trancos e barrancos, eu acredito que a cafeicultura continua e seja constante e até aumente. Tá certo. Tiago, e a Cochupé é sempre parceira do Homem do Campo, né? Para a pessoa que tem alguma dúvida, quer entrar em contato, qual que é o endereço? A gente está lá no barracão, na entrada do Mirante, na estrada depois do trevo de sentido de Andradas a Bitura.
A gente está com uma loja nova lá, pronta para atender. Quem deseja tirar informações, ser cooperado, a gente tem um leque de benefícios gigantesco para atender o produtor, um leque de insumos, de melhores condições de mercado de café. Então a gente aguarda quem quiser ir lá tomar um café com a gente, tirar as dúvidas, a gente sempre está à disposição para atender melhores. Tá certo, então tem algum telefone que você vai lembrar de cabeça? De cabeça eu não lembro, mas eu peço para você depois deixar no Instagram os contatos nossos. Sim, a gente deixa nas redes sociais. E precisando tá à disposição. Tá certo, então você de toda a nossa região, do sul de Minas, aqui do Leste Paulista, que está ouvindo, você que é cafeicultor que nos ouve aí, até na lavoura, né? Acho que está tendo ainda as últimas colheitas. Que quiser conhecer a Coxo Pé, faça então uma visita. E falando de café, vamos conferir como é que fechou o mercado cafeiro. Agora, na Nova Brasil Mantiqueira, cotação do café. O café na região esteve calmo. O café tipo 6, bebida dura, safra 2024-25, fechou ontem em R$ 1.517, a saca de 60 quilos. O café tipo dura, safra 2024-25, fechou ontem em R$ 1.463, a saca de 60 quilos. O café tipo 6, bebida arriada, safra 2024-25, fechou ontem em R$ 1.352, a saca de 60 quilos. E o café tipo 7, bebida Rio, safra 2024-25, fechou ontem a R$ 1.253, a saca de 60 quilos. Fonte Centro de Comércio de Café do Estado de Minas Gerais.